No episódio de hoje, falaremos sobre essa pessoa que dividiu o tempo ao meio, Jesus Cristo. Veremos evidências da existência de Jesus e de sua ressurreição. De fato, ele existiu? E se existiu, podemos de fato confiar nele? Assista agora, aqui, no Experimenta. E aí, como vai você? Meu nome é Igor Rocha. Nasci em uma família cristã. Fui batizado ainda na infância, mas durante a minha adolescência, eu percebi que existiam outros caminhos. Por isso, de repente, tudo aquilo que eu acreditava veio abaixo. O que responde a todas essas dúvidas sobre o cristianismo que surgem na minha cabeça? O que leva os meus amigos a pensarem diferente de mim? E se tudo que eu aprendi ao longo da vida foi baseado numa grande mentira? Nossas crenças determinam quem somos e definem como pensamos, sentimos e agimos. Só que, às vezes, passamos pela vida muito ocupados ou indiferentes e não nos damos a oportunidade de refletir sobre a origem do que nós cremos. É por isso que eu carrego em minha mochila esse caderno com os questionamentos que ajudaram a formar as minhas crenças. E esse programa está dedicado a responder cada uma dessas perguntas em cada episódio. E a pergunta de hoje é: imagina só a seguinte história. Está tendo um censo em que várias pessoas estão se reunindo para falar seus nomes e alguns dados. E aí, estão perguntando os nomes das pessoas e chega um rapaz e, na hora de fazerem a pergunta para ele, perguntam o nome dele, ele responde Deus. Simples assim, Deus. E aí alguém pergunta, tá, ok, Deus, anota lá, mas Deus de quê? Ele diz, não, só Deus mesmo, meu nome é Deus e é isso mesmo. E as pessoas ficam se olhando, ninguém entende nada. E aí aquele cara continua dizendo que o nome dele é Deus. E as pessoas perguntam, tá, então você é Deus, Deus aqui na Terra. Ele diz, sim, isso mesmo. Toda a humanidade está sabendo dessa história, as pessoas começam a fazer perguntas para ele. E toda pergunta que a pessoa faz, ele consegue responder com muita clareza. Até que certa vez, alguns cientistas em uma sala perguntam para ele, tá, se você é Deus, quantas moléculas tem nessa sala? E ele fala um número gigantesco. E depois de alguns meses de cálculo, as pessoas percebem que aquele número que ele falou é exatamente o número de moléculas daquela sala. E agora as pessoas tinham certeza que Deus estava ali em pessoa. Essa é a história dessa HQ aqui, Deus em Pessoa, que foi escrita por esse francês, o Marc Antoine. E ele conta e começa a imaginar como é que seria se Deus realmente viesse a essa terra. História interessante. Mas se isso já aconteceu, já pensou nisso? Deus já veio a essa terra e dividiu o tempo pela metade, antes e depois de Cristo. Já ouviu falar disso, né? Afinal, quem foi Jesus? Ele realmente existiu? Isso nós veremos hoje, aqui, no programa Experimenta. Experimenta e veja como Deus é bom. Experimenta a vontade do Senhor. Experimenta, vem agora é só provar. Experimenta e conheça o seu amor. Experimenta, 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 experimenta. Então, vamos começar por uma pergunta simples. Quem foi Jesus? Jesus de Nazaré, ou Yeshua no hebraico, foi um homem que viveu há 2000 anos atrás na região leste do Mar Mediterrâneo. Existem relatos sobre ele chamados evangelhos, feitos por seus seguidores. Jesus cresceu conhecendo os escritos do povo de Israel, que aguardavam o Messias. Ele disse ser esse Messias, que cumpriria a aliança de Deus com o homem e traria as boas novas do reino de Deus. Jesus anunciou esse reino aos pobres e acabou sendo perseguido por líderes religiosos e políticos da época, e por isso foi morto. Os seguidores de Jesus foram visitá-lo em seu túmulo e perceberam que ele estava vazio. Jesus apareceu a pessoas ressuscitado, assim concluindo a sua missão na Terra e oferecendo redenção a todos. Para comprovar a veracidade da existência de alguém no passado, é preciso analisar bem registros materiais e relatos, lugares, etc.
mas importante é a boa análise do contexto. Isso que é mais importante. Deixa eu te dar um exemplo. Olha só essa imagem aqui. O que é que você pensa sobre essa imagem? Analisa bem. E se você puder tirar uma lição dessa imagem ou o que você imagina que estaria acontecendo, o que você acha que estaria acontecendo? Se julgar simplesmente a imagem, vai dizer que é uma criança comum, fazendo um rabisco na parede ou algo assim. Isso é o comum de se esperar de uma criança. Mas quando você observa o contexto, conhece melhor a história por trás da imagem. Essa garotinha polonesa se chama Tereska. Sofria de traumas psicológicos graves. Na escola, a professora pediu que ela desenhasse a palavra lar. E esse foi o resultado. Agora que você conhece o contexto, essa imagem tem um significado totalmente diferente para você. E aí, o que é que essa imagem significa para você agora? A ressurreição de Jesus de Nazaré é um evento central na fé cristã, mas sua historicidade em alguns momentos acaba sendo objeto de debate. No entanto, existem várias evidências que os defensores da ressurreição apontam. Primeiro, os primeiros discípulos de Jesus passaram por uma transformação drástica de desânimo para a ousada proclamação da ressurreição. Isso é notável, considerando que a crucifixão de Jesus teria abalado profundamente suas crenças. Além disso, o credo coríntico, registrado por Paulo em 1 Coríntios 15, datado pouco tempo após a crucifixão, afirma que a ressurreição de Jesus sugere que a crença se espalhou rapidamente. A crença na ressurreição desafiou as expectativas messiânicas judaicas, o que torna difícil explicar como os discípulos notaram essa crença radical sem algum tipo de experiência transformadora. O martírio de alguns discípulos, como Pedro, Tiago, Paulo, sugere uma convicção profunda em suas crenças, pois é improvável que alguém morresse por algo que sabia ser falso. A simplicidade e sinceridade dos relatos do Novo Testamento sobre os discípulos, incluindo suas dúvidas e falhas, indicam uma autoridade que não seria esperada se a história fosse fabricada. Embora adornos lendários estejam presentes em alguns relatos, a simplicidade geral da narrativa e a falta de motivos para os discípulos fabricarem a história da ressurreição sustentam a sua historicidade. Em resumo, embora que alguns afirmem que não haja prova definitiva, a combinação de transformação dos discípulos, crença, propagação rápida, desafio às expectativas messiânicas, martírio e a autenticidade dos relatos contribuem para a argumentação em favor da ressurreição de Jesus de Nazaré como um evento histórico. Portanto, as principais fontes que nós possuímos para conhecer a história das pessoas que viveram nos tempos de Jesus são os documentos escritos. Um princípio histórico importante: quanto mais próximo de um evento histórico a fonte se encontra, maior a credibilidade dela. Uma dessas fontes próximas são as próprias cartas de Paulo, que ele fala do Cristo crucificado e até menciona encontros com discípulos direto com Jesus, como vemos em Gálatas, capítulo 1, do verso 18 ao 19. Além disso, acredita-se que muitas fontes externas se perderam com o tempo, em guerras, catástrofes, como o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Entre as fontes externas a respeito da existência de Cristo, uma das mais antigas e mais importantes são os escritos do historiador judeu Flávio Josefo. Flávio Josefo, que viveu de 37 até o ano 100 d.C., se referia a Jesus como o Cristo no seu livro Antiguidades Judaicas. Depois do século XVII, houve muita discussão se esse texto havia sido alterado. Entretanto, a descoberta de novos manuscritos no século XX reforça a credibilidade desse texto. Esse testemunho escrito vindo de um não cristão que não fazia parte do ciclo social que aceitava Jesus como Messias, torna ele muito valioso. Eu acredito que não teria sido mencionado se ele fosse um simples carpinteiro. Na verdade, foi alguém que de fato existiu e fez coisas extraordinárias, como o próprio Josefo falou. O que é o cristianismo? Algumas pessoas pensam que é apenas ser uma boa pessoa, algumas pessoas pensam que é seguir um monte de regras, e algumas pensam que é apenas uma tradição cultural, mas nenhuma dessas ideias é verdadeira. O cristianismo é tudo sobre Jesus Cristo, e tudo mais deriva disso. A Bíblia é o livro sobre Cristo. As regras do cristianismo são sobre ser como Cristo. Os rituais do cristianismo são sobre estar unido a Cristo. A igreja é o reino de Cristo aqui na terra, e o céu é apenas uma participação na vida eterna de Cristo, que ele alcançou ressuscitando dos mortos. Então, se o cristianismo é sobre Jesus, então quem ele é? Jesus é o Filho de Deus, o que o torna verdadeiramente Deus.
mas ele também nasceu de uma mãe humana, o que o torna verdadeiramente humano, 100% Deus, 100% homem. Ele é o único que pode fazer a ponte entre Deus e a humanidade, mas ele é o Filho de Deus, e por ser Filho de Deus, ele também é Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus em 3 pessoas. Isso se chama Trindade, que explica como Jesus pode ser Deus e também adorar a Deus. Ele adorou a Deus porque, como todos os humanos são feitos para adorar a Deus, e ele é o ser humano ideal. Ele curou os enfermos, expulsou demônios e ajudou os excluídos. Eventualmente, as pessoas perceberam que ele era o Messias ou o Cristo, que os profetas previram, e que ele estava começando o reino de Deus. Mas os líderes religiosos não gostaram de Jesus, desafiando sua autoridade, e queriam matá-lo na cruz. Jesus poderia ter impedido isso, mas não o fez, porque ele disse que isso precisava acontecer. Mas por que Jesus teve que morrer? Você vê que o mundo e tudo que Deus criou está cheio de maldade e que nós sofremos porque todos nós ficamos ao lado do mal. Mas Jesus morreu como um sacrifício para pagar o preço do mal, para que nossas dívidas possam ser pagas. Com nossas dívidas perdoadas, podemos viver em uma criação redimida para sempre. Então, depois de morrer, no 3º dia, Jesus ressuscitou dos mortos, triunfando sobre o pecado e o mal. A ressurreição de Cristo trará consigo a ressurreição de todo mundo, o que significa que qualquer um que está em Cristo também ressuscitará dos mortos e terá vida eterna. Logo após a ressurreição, Jesus ascendeu ao céu, chegando então ao seu trono para governar seu reino. E o seu desejo é envolver o seu povo no trabalho de espalhar o reino e redimir o mundo, preparando o mundo dizendo que ele voltará e terminará o trabalho. Então, como as pessoas podem espalhar o reino? No Pentecostes, Jesus enviou o Espírito Santo para capacitar o seu povo e construir o reino de Deus aqui na terra. Então, para quem tem fé em Cristo, o Espírito Santo os une a Cristo. Ser cristão é ser um cidadão do reino de Deus. E isso envolve ajudar os pobres, resistir ao mal e espalhar o Evangelho. E fazemos isso com a esperança que todo o mal seja destruído e todas as coisas boas sejam restauradas. Então, se você quer se tornar um cristão, primeiro você precisa acreditar nas boas novas, ir à igreja e participar do reino de Deus, se batizar, se você nunca foi batizado antes, para se tornar um cidadão do reino de Deus. E se você quiser saber um pouco mais sobre Jesus, há um livro inteiro sobre esse assunto. Ninguém nunca disse que foi fácil ser um cristão. Sabemos que iremos sofrer, mas muitas pessoas encontram uma esperança eterna em Cristo, que é maior do que todas as coisas desse mundo. Algumas pessoas dizem que, na verdade, os apóstolos nunca se encontraram com Cristo, que o que eles tiveram foi um surto coletivo, uma divagação, um sonho, que eles nunca comeram com Jesus depois que ele foi ressuscitado, ou que Tomé nunca tocou nas feridas e marcas de Jesus. Mas ainda assim, cerca de 20 anos depois, Marcos continua falando e escreve a respeito de uma tumba vazia. Cerca de 30 anos depois, Mateus continua falando de um encontro com Jesus no monte. E cerca de 50 anos depois, Lucas faz uma pesquisa e ele ouve os relatos das pessoas e continuam dizendo que Jesus teve um encontro com os discípulos na estrada para Emaús. E assim, eles tiveram tempo para pensar, refletir e serem questionados sobre suas divagações, seus sonhos. Mas eles continuam insistindo em uma mentira? Eles foram perseguidos e mortos por conta de uma mentira? Até que ponto vale a pena sustentar uma história imaginada simplesmente na sua mente? Já parou para pensar nisso? Com isso, o total de fontes antigas internas e externas sobre Jesus, que podem ser rastreadas até o 1º século, contabilizam cerca de 16 a 22 diferentes fontes, um número que é muito superior a outras personalidades importantes do território de Israel. Por conta disso, é que não há nenhuma dúvida de que Jesus foi uma pessoa real do nosso passado. Deus já caminhou por essa terra. Vimos que ao analisarmos bem os contextos de registros históricos, podemos encontrar informações extremamente valiosas que podem comprovar o passado e nos guiar para o futuro. Documentos antigos podem mostrar a veracidade da existência de Jesus nas veredas da história da humanidade. Fontes externas que não foram conduzidas por cristãos ou mesmo por pessoas que viam algum valor em comprovar a Jesus. Usando a lógica, vimos que a história de Jesus é autêntica demais para ser uma simples mentira criada pela cabeça de alguém. Mentiras só causam tristeza e destruição. A pessoa de Cristo, nessa terra, é uma verdade pura e transformadora.
No próximo bloco, ainda falaremos um pouco mais sobre evidências externas de Jesus. Será que eu encontro relatos históricos sobre Jesus fora da Bíblia? Daqui a pouco, não sai daí. No bloco anterior, já demos algumas pinceladas sobre argumentos da existência de Jesus, sua influência no tempo e a força inicial para o surgimento do cristianismo. Mas agora veremos muito mais. Agora eu quero mostrar para vocês 5 evidências fora da Bíblia, evidências não bíblicas de que Jesus andou na Terra. A primeira pessoa de quem quero falar é Tácito. Ele foi senador e historiador do Império Romano no 1º século depois de Cristo. Agora, Tácito concentrou-se principalmente nos governantes, no Império Romano. E ele escreveu isso sobre Jesus. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Portanto, apenas nessa pequena parte, vemos que Tácito confirma a existência de Jesus Cristo. E não apenas isso, mas também que ele morreu pelas mãos de Pôncio Pilatos. E ouça isso, muitas pessoas disseram, não, a Bíblia não é verdadeira, e que não havia tal pessoa como Pôncio Pilatos. E aí então, eles encontraram uma pedra com essa inscrição nela, onde diz o nome de Pilatos. Ou seja, a arqueologia provou que a Bíblia é verdadeira. O Talmud babilônico. O que é isso? É basicamente uma coleção de escritos sobre o povo judeu após o tempo do Novo Testamento. É basicamente uma coleção de escritos sobre o povo judeu após o tempo do Novo Testamento, depois de Jesus. E, adivinha, também fala de Jesus. Por exemplo, o Talmud diz que ele será apedrejado por conta de sua feitiçaria. Parece familiar, não é? No Novo Testamento também lemos isso, certo? Aqueles judeus que não queriam aceitar a Jesus Cristo como Messias usaram todas as desculpas e o culparam. E disseram que ele não é de Deus, mas que ele era do diabo, que estava usando feitiçaria. Esses escritos provam que Jesus era real, que ele andou na terra, mas também mostra que ele tinha poderes sobrenaturais. E eles não tinham motivos para mentir, até porque eles eram inimigos de Jesus, concordam? Eles apenas culparam seus poderes e disseram, é do diabo. Flávio Joséfo, esse nasceu em Jerusalém, e ele era um historiador judeu-romano. E isso foi no 1º século depois de Jesus Cristo. E sobre ele vamos falar um pouco mais logo em seguida, porque eu considero uma das evidências mais importantes. Essas são evidências de um não cristão falando de Jesus como um homem bom. Ele era virtuoso. Judeus e não judeus se tornaram seus discípulos. Jesus ressuscitou dos mortos, aparecendo a muitas pessoas. Agora vamos para o próximo. Marabar Serapion. Esse escreveu uma carta para o seu filho, que por acaso tem o mesmo nome que ele. E a carta, adivinha, mencionava Jesus. Agora, a época dessa carta foi entre 73 depois de Cristo. Ele mencionou em sua carta o tratamento injusto contra 3 homens sábios: o assassinato de Sócrates, a queima de Pitágoras e a execução do sábio rei dos judeus, Jesus. Plínio, o jovem. Isso foi por volta de 112 depois de Cristo. E ele escreveu uma carta ao imperador romano e lhe perguntou como ele deveria lidar com os cristãos. E ele escreve também como eles cantaram um hino, colocando a Cristo como um Deus. Isso prova que não apenas Jesus existiu, mas que seus discípulos acreditavam que Jesus era o próprio Deus. Também que eles o adoraram. Isso é muito incrível. É impressionante para mim como existem algumas pessoas que aceitam rapidamente tudo o que outros escritores históricos escrevem. E apenas alguns aceitam isso como verdade, mas não aceitam a Bíblia. E isso é muito estranho. Acreditam em outros escritores antigos, mas não acreditam na Bíblia. Só até os dias de hoje existem mais de 20.000 fontes bíblicas. E encontramos apenas 1.000 manuscritos da obra de Aristóteles, por exemplo, e 210 de Platão. Existem apenas 251 manuscritos dos relatos de César sobre as guerras gaélicas. Tácito, o historiador grego, tem 33 manuscritos. Heródoto, 109 manuscritos. E a gente ainda pode continuar aqui. A Bíblia está em primeiro lugar, com quase 25.000 manuscritos só do Novo Testamento. Isso mesmo, apenas o Novo Testamento. Eu acredito que Deus garantiu que nós, como seres humanos, não tivéssemos desculpa. As evidências
não param. Vamos analisar a história da ressurreição de Jesus, como é contada no Evangelho de Lucas. Começa com a chegada de um rei improvável, nascido em pobre e humilde circunstância. Então vemos Jesus como um professor. Ele vai ao longo de Israel chamando o povo a um estilo de vida radical, onde os inimigos se tornam amigos e os pobres são curados, onde o povo encontra perdão para os seus erros. Ele vai de cidade em cidade, convidando o povo para segui-lo e viver no reino de Deus, um reino de ponta cabeça. Ele fez muitos sinais e maravilhas, então muitos israelitas começaram a confiar que ele iria resgatar Israel dos romanos e estabelecer um novo reino de paz e justiça. Em resumo, ele traria o reino de Deus. Os líderes religiosos da época também estavam esperando pelo reino de Deus, mas para eles a mensagem de Jesus era uma ameaça. Eles esperavam ganhar poder e prestígio quando tudo isso acontecesse. Mas Jesus diz que o reino de Deus pertence aos pobres e aos estrangeiros, e seu verdadeiro poder está em servir os outros em amor. Esse conflito se intensifica quando Jesus estava em Jerusalém, quando ele interrompe os sacrifícios no templo e chamou os líderes de Israel de um bando de rebeldes. Então, eles prenderam Jesus e o acusaram diante das autoridades romanas de ser um rei rebelde. Ele foi entregue para ser executado, mesmo sendo inocente. Depois ele foi levado para fora da cidade e deixado para morrer com falsas acusações. Isso nos leva à última sessão do Evangelho de Lucas. Existia um líder religioso chamado José, que se opôs à execução de Jesus e solicitou pelo seu corpo, para enterrá-lo em um túmulo por perto. Então, alguns dias depois, umas mulheres que seguiram a Jesus foram visitar o túmulo. Elas o encontraram aberto e vazio. E encontraram umas criaturas misteriosas dizendo que ele estava vivo e não morto. Então elas fogem assustadas e ninguém crê em suas palavras. Próximo à saída de Jerusalém, 2 seguidores de Jesus estavam deixando a cidade, viajando em uma estrada para uma cidade chamada Emaús. Então Jesus aparece andando ao lado deles, mas eles não o reconheceram. Estranho, né? Porque eles não conseguiriam reconhecer. Eles estão cegos para ver Jesus por algum motivo. Então Jesus pergunta para eles: do que vocês estão falando? Eles começam a falar sobre Jesus, um profeta poderoso que eles esperavam resgatar Israel, mas ao invés disso, foi morto. Jesus tenta explicar que isso era o que todo o Velho Testamento está indicando, que Israel precisaria de um rei que sofreria e morreria como um rebelde em favor daqueles que de fato são rebeldes. Então ele seria justificado por sua ressurreição e poderia dar a verdadeira vida para aqueles que o recebessem. Mas ainda não faz sentido. Eles continuam confusos como sempre, o que leva à cena onde eles se assentam para comer com Jesus. Ele pega o pão, o abençoa, o parte e dá para eles, assim como ele fez na última ceia. E esse pão é a imagem do seu corpo partido, sua morte na cruz. E é quando eles comem o pão partido que seus olhos abrem para ver Jesus. Então, ele desaparece e o episódio termina. Portanto, essa é uma história de como é difícil ver Jesus pelo que ele realmente é. Isso é incrível. Como pode o poder real de Deus e o seu amor ser revelado pela morte humilhante desse homem? Como pode um homem humilde se tornar o rei do mundo pela fraqueza e alto sacrifício? É difícil entender, mas essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. Precisa de uma transformação da sua imaginação para ver e abraçar o reino de ponta cabeça que veio trazer Jesus. O Evangelho de Lucas termina com Jesus e todos os seus discípulos juntos em outra refeição. Todos estão assustados por conta do seu corpo ressurreto. Ele continuou humano e ainda tem as marcas. Ele passou pela morte e saiu pelo outro lado, uma nova criatura que anda e fala. Então Jesus diz que lhes dará o mesmo poder divino que o sustenta. Assim eles poderão ir e compartilhar as boas novas do reino de Deus com outras pessoas. Depois disso, Lucas nos diz que Jesus foi enviado aos céus, o que é um bom final. Mas por que o céu? No Velho Testamento, o céu é o lugar do trono de Deus, acima de todas as coisas. Essa é a forma de Lucas mostrar que Jesus foi entronizado como o Rei Divino de todo mundo. Seus seguidores permanecem em Jerusalém, adorando a Deus e a Jesus, esperando por esse novo poder. E é quando o Evangelho termina. Agora, Lucas vai escrever como eles receberam o poder e levaram a notícia ao mundo inteiro, espalhando assim o cristianismo. Talvez você já tenha ouvido falar da frase: a mentira tem perna curta. A minha mãe já me falou isso algumas vezes. Imagina só agora se as testemunhas oculares de Cristo realmente tivessem mentido. Você já parou para pensar no preço que eles teriam que pagar por essa suposta mentira? Com exceção de João, todos eles tiveram mortes horríveis, sustentando a verdade chamada Jesus Cristo. Além de tudo, a primeira testemunha da ressurreição de Cristo foi uma mulher, Maria, que, trazendo ao contexto daquela época, os testemunhos das mulheres não eram levados em consideração.
Se tudo isso fosse realmente uma mentira, esse homem não teria dividido a história em antes e depois de Cristo. Hoje, eu te convido a dividir a sua vida também. Não sei como era a sua vida antes de Cristo, mas sei que ela será bem melhor depois de Cristo. Então, experimente hoje crer em Jesus. Você já ficou com a consciência pesada? Já se sentiu como se alguém falasse algo dentro da sua mente? E se eu te disser que isso pode ser o próprio Deus falando com você? No próximo episódio, falaremos sobre o Espírito Santo. Será que ele realmente existe? No próximo episódio, aqui na TV Novo Tempo.